Olá, o tema do Diálogos de hoje é vigorexia. Eu tô aqui com a Thalissa, tudo bom, Thalissa? Tudo bom. Que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente. Thalissa, desde quando você tem vigorexia? Diagnosticada há 1 ano. E como que você percebeu, assim, que você estava com a doença? Eu já treinava há mais ou menos uns 4 anos e todo mundo falava pra mim, Thalia, você já tá grande o suficiente, já tá definido o suficiente, passando muito tempo na academia. Quanto tempo, assim, em média? Eu costumava ficar umas 2 horas por dia na academia, de 5 a 6 vezes por semana. Você foi influenciado por alguém, não? Talvez pela mídia, talvez pelo bombardeio da mídia, talvez por hoje em dia a mídia exigir que a aparência seja mais importante que o bom comportamento, talvez. E o tratamento, você resolveu interromper? Resolvi interromper, porque normalmente quando uma pessoa com vigorexia se dispõe a fazer o tratamento, ela se dispõe a perder massa muscular, a deixar um pouco os treinos de lado, abrir mão um pouco da dieta. Então foi bastante difícil para mim. Eu tinha passado 4 anos, né, nesse ritmo e é difícil de uma hora para outra abrir mão de tudo isso. E aí eu abandonei o tratamento. A vigorexia chegou a te prejudicar na vida social e prejudicou sua saúde, não? A vida social prejudicou bastante. Eu deixava de sair com os amigos porque eu ia beber ou porque eu ia comer um lanche na rua. E eu sabia que aquilo traria um efeito, para mim, negativo no meu corpo. Então eu deixava bastante a vida social de lado. Para a saúde, eu acredito que não. Eu não cheguei a fazer nada que atrapalhasse de alguma forma a minha saúde. Mas a vida social, a vida pessoal foram sim bastante prejudicadas. E qual conselho você daria, assim, para aqueles que têm a doença e não aceitam que tem, ou então aqueles que acham que tem, mas não sabem como agir, procurar um médico, talvez? Procurar um psicólogo. A vigorexia é uma doença, É um transtorno é um psicológico. transtorno de imagem corporal. Você vê a sua imagem sempre distorcida. E aí você passa a viver em função do seu corpo. Vai deixando de sair com os amigos. Você vai viver para construir um corpo que está na sua cabeça, um corpo perfeito que foi você quem criou essa imagem. Então é uma doença. Então é muito legal que todo mundo procure todo mundo que tem, procure um psicólogo, procure ajuda para que possa deixar de viver em função do próprio corpo. Muito obrigado, Thalissa. De nada. Essa foi mais uma entrevista para o Diálogos. Voltamos agora para o estúdio com Júlio Joly e Raíssa Zogby. Olá, está começando mais um Diálogos. E como você acabou de ver, o tema de hoje é vigorexia. Você frequenta a academia? Hoje em dia, pessoas de todas as idades gostam de fazer exercícios físicos. Mas o problema é quando essa prática deixa de ser saudável e passa a ser um vício. Você aí de casa, já ouviu falar em vigorexia? Para falar um pouquinho mais desse assunto, nós estamos aqui com a psicóloga e especialista em psicologia comportamental, Bianca Bazan. Obrigada, Bianca, pela sua presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite para participar desse programa Diálogos e falar de um assunto tão relevante para a sociedade nos dias de hoje, como a vigorexia. Legal, então já a gente conversa. E agora, para ajudar no apoio do programa, eu chamo o Júlio. Tudo bem, Júlio? Tudo certo, Raíssa. E no programa de hoje a gente vai ter ainda a participação do internauta, que manda a sua pergunta sobre o tema de hoje, vigorexia. Mas aguenta aí que é daqui a pouquinho. Bom, como a gente acabou de ver no depoimento, a Thalissa é vigoréxica, ela identificou a doença, mas mesmo assim abandonou o tratamento. Doutora, o que é a vigorexia? Raíssa, a vigorexia é um transtorno do esquema corporal. O nome correto é transtorno dismórfico muscular ou também vigorexia, como é mais conhecida popularmente. O indivíduo ele se vê mais fraco, mais magro, com um esquema completamente diferente do que geralmente ele apresenta. Ele já se apresenta forte, ele já se apresenta sarado, mas ele não consegue ter essa ideia do quanto ele já vem apresentando indícios de que o quadro da vigorexia está se instalando. Tá? É uma doença que as pesquisas indicam que geralmente ela está associada a outros transtornos psicológicos e psiquiátricos. Tá? Nós temos hoje dados de que em torno de 50% dos casos ela vem associada com a depressão ou quadros de ansiedade. Por volta de uns 40% ela é associada com o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, fobia social e também a própria anorexia, que é um outro transtorno alimentar.
E raramente ela aparece sozinha. Nós, da área da saúde, costumamos chamar esse quadro de associação de patologias de comorbidade. Então, os estudos mostram que muito dificilmente o indivíduo que apresenta o transtorno da vigorexia apresenta esse transtorno puro, tá? Ele vem associado, sim, com outras patologias. É interessante a entrevistada contar um pouco da não adesão ao tratamento. Por que que isso ocorre? Porque para aliviar a ansiedade que vem junto com esses quadros de vigorexia, o indivíduo ele passa a malhar. A malhação vai fazendo com que a ansiedade vá baixando. Quando ele se vê impossibilitado de praticar essa atividade, ele começa a se sentir magro e culpado. Quando a culpa se instala, ele se sente fracassado e não consegue manter o tratamento por conta de ter que deixar e abandonar horas e horas e horas que ele passa dentro das academias. Inclusive, uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que 90% das pessoas que entram nas academias querem ganhar massa muscular. É isso mesmo, não é, Júlio? É isso aí, Raíssa, é verdade. E agora a gente vai ver uma matéria que o Ricardo fez sobre esse lugar que está cada vez mais cheio de gente, as academias. Vamos dar uma olhada. Nos dias de hoje, cenas como essa são cada vez mais frequentes na vida dos brasileiros. Desde jovens até idosos, as pessoas estão indo às academias com mais frequência. Mas você já parou para pensar por que isso acontece? Geralmente, os jovens, eles vêm para academia mais para estética mesmo, para ter um corpo saudável, bonito, por causa da autoestima, para sair no final de semana, sair à noite e tal. Agora, o povo mais velho, geralmente eles vêm para a saúde. O que eu digo de saúde? No caso que a gente chama são os grupos especiais, na verdade. Que daí a gente dá um pouquinho mais de atenção, que é no caso da pessoa cardíaca, diabética, com colesterol, que tem problema na articulação, que daí a gente pode estar fazendo um fortalecimento e um trabalho diferenciado para esses tipos de pessoas. Quando eu entrei na academia era mais estética, mas hoje virou um hobby, né, para relaxar mesmo. De 2007 para cá, o número de academias no Brasil dobrou para mais de 15 mil, deixando o país apenas atrás dos Estados Unidos. Por isso, está cada vez mais comum ver este cenário de academia lotado. A prática de atividade física é essencial para a saúde de uma pessoa, mas em busca de um corpo perfeito, alguns abusam do exercício físico e acabam criando um vício perigoso à saúde. Os exercícios físicos podem acarretar principalmente lesões, além de outras coisas, como por exemplo a vigorexia. O aluno acha que está fraco, que não tem muita massa muscular e ele está com bastante massa muscular. Esses já são problemas mais psicológicos, só que também podemos ter os problemas de lesões principalmente. Questões como o sono e o bom humor também são influenciados positivamente pela prática saudável de exercícios físicos. Para quem quer entrar nesse mundo fitness, em busca de qualidade de vida, as dicas são simples. Sempre unir tanto o médico dele, um nutricionista, um fisioterapeuta e o educador físico para estar montando o planejamento. A gente sempre fala de alimentação, é sempre muito importante estar comendo de 3 em 3 horas no máximo, quando possível, os alimentos certos e saudáveis, e estar fazendo no mínimo de 2 a 3 vezes por semana de atividade física, entre 1 hora e 1h30. Eu acho que essas são as dicas de musculação que eu posso dar, sempre vendo com o professor de educação física quais são os exercícios ideais para estar fazendo, quais são os exercícios certos para estar fazendo, que não prejudique o seu corpo. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. A gente acabou de ver realmente que as academias estão cada vez mais lotadas. Doutora, esse ambiente influencia que outras pessoas desenvolvam a vigorexia? O ambiente da academia não é que ele influencia, mas o vigoréxico é o ambiente que ele se sente melhor, ele está ali aliviando a ansiedade. O que mais influencia a questão da vigorexia nos dias de hoje é a questão da mídia, como a entrevistada falou. Esse padrão de beleza que vem sendo colocado como o perfeito ideal. Então, essa busca pelo corpo ideal, pelo corpo mais do que saudável, né? Mas essa coisa, esse estereótipo de beleza que a mídia coloca, que as novelas, que os programas apresentam, é que influencia mais para que as pessoas se tornem vigoréxicas. E como desenvolve a vigorexia? Ela tem alguma relação genética? Ela atinge mais homens, mais mulheres? Como é que é?
Olha, embora tenha alguns dados que apresentam uma relação com a genética, nós acreditamos que a questão ambiental é muito forte para o desenvolvimento desse quadro, da vigorexia, tá? Então, assim, os padrões de beleza, a cultura que é estabelecida dentro da nossa sociedade são os fatores que vão mais desencadear e favorecer o aparecimento do quadro. E qual é o tratamento adequado nesse caso? O tratamento adequado, ele pode ser feito através de medicação, pela questão da associação entre patologias, às vezes é sim muito necessário o uso da medicação. O que eu recomendo é a terapia comportamental, porque o indivíduo ele precisa se aceitar com aquele corpo, precisa mudar o comportamento dele diante dos estímulos que vão se apresentar aí no ambiente, ele precisa ter uma aceitação melhor, tá? Tudo isso é para que ele não deixe de fazer atividade física de uma maneira saudável, de uma maneira correta, mas para que ele possa dosar, para que não tenha nenhum prejuízo em outra área da sociabilidade, da afetividade dele. Os indivíduos vigoréxicos, e essa é a grande problemática do tema, é que ele passa muito tempo dentro das academias e tem um prejuízo muito grande no social, no trabalho, nas relações que ele vem estabelecendo. Bom, Tá? então vamos dar uma olhadinha agora ali com o Júlio. Ele tem algumas imagens de famosos que indicam ter a vigorexia. Raíssa, a gente separou aqui uma lista de algumas celebridades e famosos que ou pela aparência física ou pelos hábitos de exercício levantaram a suspeita de ter a vigorexia, né? Vamos começar aqui então. O primeiro da nossa lista é o Vin Diesel. Vin Diesel, ator norte-americano, ficou famoso por ter feito a franquia de filmes Velozes e Furiosos, famoso também pelo porte físico, né? Segundo, Arnold Schwarzenegger, também ator norte-americano, que já foi fisiculturista. Essa foto aqui, inclusive, é da época do auge dele como fisiculturista, né? Hoje nem tanto, já pela idade também, né? Mas idade não é problema para ela. Madonna, a cantora norte-americana, já está com seus 55 anos, continua inativa, malhando horas por dia, 6 dias por semana. Essa foto aqui deixa bem claro, né? A musculatura dela está bem visível, tanto a musculatura quanto as veias, dá para enxergar bem, né? E a última aqui da nossa lista, a atriz Hilary Swank. Hilary Swank, para quem não lembra, ganhou um Oscar pelo filme Menina de Ouro, que ela interpretava uma lutadora de boxe, né? A atriz ela já chegou a declarar que, ao invés de dormir 7 horas por noite, ela prefere dormir 6 e usar essa 1 hora que ela economizou para fazer exercício físico. Além disso, ela também falou que chega a tomar mais de 45 pastilhas de vitamina por dia para complementar a sua dieta. Mais de 45 pastilhas. Haja pastilha, hein? E agora é sobre exatamente isso, sobre a ingestão de substâncias, que é a pergunta do internauta de hoje. Doutora, o João Vitor Iamonde quer saber se é comum que pessoas com vigorexia, que essas pessoas consumam alguma substância para aumentar a musculatura, ou se essas pessoas são apenas viciadas em prática de exercício físico em excesso. Júlio, infelizmente o que a gente vê sim é um consumo grande de anabolizantes, começam pelos suplementos, as pessoas vão aumentando os suplementos e passam ao fazer uso do anabolizante, como elas não estão satisfeitas com a imagem corporal delas, acabam sim usando essas substâncias que muitas vezes têm prejuízos irreparáveis para a saúde. Um dado importante também, interessante de ressaltar, é que é um quadro de predominância masculina, é muito comum aparecer entre homens de 18 a 35 anos, embora a gente tenha visto também que mulheres apresentam esse quadro da vigorexia. Bom, doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença, foi muito importante. Inclusive, acho que esse nosso bate-papo serviu de alerta para você que está aí em casa, que faz musculação, que frequenta as academias. Tenho certeza que agora você vai prestar mais atenção. Muito obrigada. Obrigada você pelo convite, Raíssa. Então, o programa de hoje fica por aqui. Obrigada, Júlio, pelo seu apoio e até a próxima.